Você está em 1875. No cofre abaixo do assento do cocheiro, há o equivalente a $500 mil em ouro puro. O único obstáculo entre um bando de criminosos e essa fortuna? Um motorista exausto e um guarda com uma espingarda que mal consegue enxergar através da poeira. No Velho Oeste, as diligências eram os caixas eletrônicos da fronteira, e eles eram bizarramente fáceis de saquear. Mas você já parou para pensar por que um veículo que carregava o PIB de uma pequena cidade era tão vulnerável? Hoje, vamos analisar a logística do crime e entender por que a diligência era o alvo perfeito para qualquer um com uma máscara, uma arma e um pouco de audácia. O primeiro motivo era puramente mecânico e matemático. Diferente das perseguições épicas que Hollywood nos vende, onde carruagens voam por desfiladeiros em velocidades alucinantes, a realidade das diligências era uma luta constante contra a gravidade e o terreno. Em uma estrada plana, seca e em perfeitas condições, algo raro na fronteira, uma diligência da Wells Fargo ou da Overland Stage dificilmente passava dos 14 km por hora. Mas o Velho Oeste não era feito de retas perfeitas, era um labirinto de subidas íngremes, leitos de rios secos e trilhas de areia fofa que sugavam a energia dos cavalos. Quando a carruagem atingia uma inclinação acentuada, a física se tornava a maior aliada do criminoso. O peso bruto de uma diligência Concorde, somado aos passageiros, malas e as pesadas caixas de ferro fundidos cheias de barras de ouro, transformava o veículo em um alvo quase estático. Nessas subidas, a velocidade caía para o passo de uma pessoa caminhando. Os cavalos, exaustos e suados, não tinham poder de explosão para uma fuga repentina. Os bandidos mais inteligentes não precisavam de cavalos velozes ou de uma pontaria impecável em movimento. Eles só precisavam de paciência para esperar no ponto cego do topo de uma colina. Ali, no momento exato em que os animais paravam por um segundo para recuperar o fôlego e o cocheiro aliviava a tensão das rédeas, o assalto era anunciado. Com o veículo pesado e a inércia a favor do terreno, qualquer tentativa de chicotear os cavalos para fugir resultaria, na melhor das hipóteses, em um deslocamento lento de poucos metros, tempo mais do que suficiente para um disparo de espingarda encerrar a discussão. No Velho Oeste, a gravidade era o cúmplice mais silencioso dos fora da lei. As estradas do Velho Oeste não eram desenhadas por engenheiros civis focados em segurança. Elas eram trilhas de conveniência, traçadas para ser o caminho mais curto entre minas de ouro isoladas e os centros de comércio. Isso criava um labirinto de pontos cegos que eram verdadeiros presentes para os assaltantes. O terreno não era apenas um cenário, era um cúmplice ativo. Os chamados road agents estudavam a topografia com precisão militar. Curvas fechadas em ferradura, onde o cocheiro era obrigado a reduzir a velocidade e não conseguia ver o que estava 20 metros à frente, tornavam-se zonas de abate psicológico. O bandido não precisava perseguir a diligência, ele simplesmente surgia de trás de uma rocha ou de um arbusto denso, já com a arma engatilhada, aproveitando o momento em que a carruagem estava mais vulnerável. Além do relevo, o isolamento era a arma definitiva. Entre uma estação de descanso e outra, a diligência cruzava o que era essencialmente terra de ninguém. Não havia patrulhas, não havia cercas e, o mais importante, não havia comunicação. Se um ataque ocorresse no meio do deserto do Arizona ou nas montanhas de Sierra Nevada, o socorro mais próximo poderia estar a 2 dias de cavalo. Sem o telégrafo acompanhando todas as rotas de carruagem, os criminosos tinham uma janela de tempo absurda. Eles podiam realizar o assalto com calma, esconder o ouro, apagar os seus rastros e estar a quilômetros de distância antes mesmo de o primeiro xerife ser notificado sobre o crime. No Oeste, o espaço vazio entre as cidades era um vácuo de lei onde apenas quem tinha a iniciativa do ataque ditava as regras. Bandidos lendários como Black Bart ou a audaciosa Pearl Hart não contavam apenas com a sorte. Eles operavam sob uma lógica de eficiência e medo controlado. A tática mais comum de um road agent profissional não era a perseguição a galope que vemos no cinema. Isso era arriscado e impreciso. Em vez disso, o crime era um exercício de paciência e engenharia improvisada. Eles criavam obstruções físicas deliberadas, como troncos atravessados na trilha ou cordas esticadas entre árvores em pontos de baixa visibilidade.
No momento em que o cocheiro puxava as rédeas para avaliar o obstáculo e evitar que a carruagem tombasse, a armadilha se fechava. Antes que o guarda pudesse reagir, ele já estava sob a mira de uma espingarda de cano duplo. Um detalhe crucial que quase ninguém percebe é que os bandidos preferiam anunciar o assalto estando a pé. Montar um cavalo durante um assalto era uma desvantagem tática. Um animal pode relinchar, se assustar com o cheiro da pólvora ou se mover bruscamente no momento do disparo. No chão, o bandido tinha a estabilidade de uma rocha para mirar diretamente no peito do motorista ou do guarda. Além disso, a posição de baixo para cima era psicologicamente devastadora. O cocheiro, sentado no alto da diligência, tornava-se um alvo fácil e exposto, enquanto o bandido, muitas vezes oculto pela poeira ou pela folhagem, mantinha o controle total da situação. Havia também uma etiqueta distorcida, mas eficaz, no assalto. O comando clássico "jogue o cofre para baixo" era projetado para resolver o problema rapidamente. Ao exigir que a caixa de tesouro fosse jogada no chão, o bandido mantinha distância e evitava o combate corpo a corpo. Se o cocheiro obedecesse, a vida de todos era geralmente poupada. Esse acordo de cavalheiros forçado garantia que a maioria dos assaltos terminasse em questão de minutos, sem um único tiro disparado, transformando o roubo de diligências em uma das formas de crime mais limpas e lucrativas da fronteira. O roubo de uma diligência quase nunca era um ato de impulso. Era o resultado final de uma rede de espionagem que começava muito antes de os cavalos serem atrelados. Os bandidos mais bem-sucedidos operavam com informações privilegiadas. Eles tinham informantes infiltrados nas estações de carregamento, em escritórios de mineração e até em hotéis. O alvo principal era sempre a Express Box, a caixa de tesouro de ferro ou madeira reforçada da Wells Fargo que viajava sob o assento do cocheiro. Um sinal visual muito simples denunciava o valor da carga. Se fossem necessários 2 ou 3 homens para erguer a caixa e colocá-la no veículo, era um indicativo óbvio de que ela estava carregada com barras de ouro ou prata pesadas, em vez de apenas cartas e papéis. Além de observar o peso, os criminosos monitoravam o cronograma de pagamentos das grandes minas. Eles sabiam exatamente em qual dia do mês a diligência carregaria o dinheiro vivo destinado ao pagamento dos mineradores. Outro truque de inteligência era observar o comportamento da empresa. Se a Wells Fargo colocasse 2 guardas armados em vez de um, ou se um passageiro com aparência de civil estivesse portando um rifle de forma discreta, os bandidos sabiam que o prêmio era alto. Mas, em vez de se intimidarem, eles usavam essa informação para dobrar o número de assaltantes na emboscada. Havia também o uso de disfarces e sinais. Bandidos como William Brazelton levavam a espionagem a um nível quase teatral, chegando a inverter as ferraduras de seus cavalos para confundir os rastreadores sobre a direção da fuga. Eles conheciam cada atalho e cada esconderijo de água no deserto, o que lhes permitia atacar uma diligência, desaparecer e, incrivelmente, estar sentados em um salão na cidade seguinte antes mesmo da notícia do crime chegar, agindo como cidadãos comuns enquanto ouviam os relatos das vítimas. No Velho Oeste, a informação valia tanto quanto o ouro que ela ajudava a roubar. Você pode perguntar-se por que razão, sabendo de todas estas vulnerabilidades, as empresas não colocavam um pequeno exército a proteger cada viagem. A resposta reside numa fria análise de custo-benefício. Manter guardas armados em todas as rotas, os famosos Shotgun Messengers, era uma operação extremamente cara que, muitas vezes, não compensava o risco. Para companhias como a Wells Fargo, era financeiramente mais viável aceitar o prejuízo de um roubo ocasional e pagar o seguro do que inflar a folha de pagamento com salários de atiradores de elite em todas as diligências que cruzavam o deserto. Além do fator financeiro, havia uma psicologia de sobrevivência muito clara entre os funcionários. O cocheiro e o guarda não eram heróis de cinema, eram trabalhadores comuns que queriam chegar vivos a casa no final do turno. Existia um acordo tácito. Se o motorista parasse o veículo e entregasse a caixa de tesouro sem resistência, os bandidos geralmente não disparavam. A maioria dos funcionários não estava disposta a morrer por uma caixa de ferro que pertencia a um banco bilionário em Nova York ou São Francisco. Essa falta de motivação para uma resistência heróica tornava o trabalho dos ladrões muito mais previsível e seguro.
No final das contas, o que acabou com a era de ouro dos roubos de diligência não foram os xerifes implacáveis ou guardas mais corajosos, mas sim a marcha imparável da tecnologia. A chegada das ferrovias mudou as regras do jogo. O comboio, com a sua estrutura de aço, velocidade superior a 60 km por hora e a capacidade de transportar carruagens blindadas e destacamentos inteiros de guardas, tornou o assalto de estrada uma missão suicida. A diligência, que durante décadas foi o alvo mais fácil da fronteira, foi reformada pela história, deixando para trás a lenda de uma época onde a audácia de um homem armado e um desfiladeiro vazio podiam mudar o destino de uma fortuna. Mesmo sabendo da facilidade de assaltos a diligências, você ainda teria coragem de viajar em alguma? Deixe nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!